Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo, né? E o tema, a abordagem da unidade de hoje será sobre os movimentos migratórios, né? É interessante que você esteja com o seu caderno em mãos, né, com o seu bloco de anotações e que façam, né, as pesquisas, façam as anotações que eu vos direcionarei aqui, tá beleza? Sobre os movimentos migratórios, né? O que ultimamente, nos últimos anos, observa-se muito, né, em reportagens de TV, em todos os meios midiáticos, né, no rádio, nos jornais, a gente observa uma problemática, observa-se, né, uma problemática ainda mais nos países europeus, né, continente europeus, são os países onde o foco da migração, né, ultimamente tem sido maior, e a gente verifica, né, muitos conflitos ideológicos, deixa entrar, não deixa entrar. Então hoje a gente vai fazer uma abordagem, né, acerca dos principais fluxos migratórios e os movimentos migratórios que no mundo existem. Ok? Então anote aí, qualquer, né, dúvida que você tenha, né, você pode entrar em contato comigo direto, né, através dos meios que eu disponibilizo e ou através aí também do feedback da plataforma, né? E as migrações, né? As migrações, o que é essa palavra migração, né? Migração são os deslocamentos de populações entre regiões de um mesmo país ou entre países, tá? Então, o que é migração? Né? Isso é interessante que você anote aí. As migrações, elas são os deslocamentos de populações entre regiões de um mesmo país ou entre diversos países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aqui, ó, tá vendo aqui? Brasil, mapa do Brasil. Esse mapa aqui, ele está colorido por quê? Porque cada cor ali representa uma região distinta, diferente, dentro de um mesmo país. Então, o fluxo migratório, quando ele ocorre, né, dentro de um mesmo país, no caso do Brasil ali, ele pode ocorrer, a pessoa pode sair do norte e vir para o sudeste, ou pode, né, sair do nordeste, vir para o sudeste ou para o sul, ou pode sair do sudeste, né, ir para o norte ou para o nordeste, né, pode sair do centro-oeste para o nordeste, pode sair do sul e para o sudeste. Então, a migração, quando ocorre dentro, né, de um mesmo país, ela ocorre em regiões diferenciadas. E quando é uma migração intercontinental, né, ela ocorre entre vários países, né? No Brasil, a migração pode ocorrer aqui, o fluxo migratório, né, pode ocorrer do Brasil para a América do Norte, para os Estados Unidos ou para o Canadá, né, do Brasil para a Europa, para Portugal, né, para a Itália, para Dinamarca, né, pode ocorrer lá para Nova Zelândia, do Brasil, né, o brasileiro pode querer ir para a Espanha, né, para a França. Então, o fluxo migratório, ele pode ocorrer, né, as migrações, esse fluxo de pessoas, esse deslocamento, pode ocorrer dentro de um próprio país ou, né, pode ocorrer entre países diferentes, né? E dentro de um próprio país, no caso do Brasil, tem as regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Esse fluxo migratório também pode ocorrer entre estas regiões, entre os estados desta mesma região, ok? Aí um assunto mais focado, é um assunto mais direcionado, né, quando ocorre aqui no Brasil, por exemplo, na região sudeste que é composta pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? Se um cidadão sai do estado do Espírito Santo, né, e migra para o estado de Minas Gerais, né, é uma migração intrarregional, né, que é uma migração dentro de uma mesma região. Se ele sai do estado do Rio de Janeiro, ele vai para a Bahia,
é interregional, é uma migração fora da sua região, daquela macro-região, ok? Então, esse fluxo migratório que pode ocorrer, né, entre países, pode ocorrer dentro de um mesmo país, também pode ocorrer dentro de uma mesma região que está dentro de um país, né? Então, o processo de migração simplesmente é o fluxo de pessoas em diferentes regiões, né? Países, diferentes continentes, tem a migração intercontinental, a migração, né, entre países, tem a migração entre estados, a migração entre regiões. Então, o processo de migração, você colocou aí o conceito da palavra migração como sendo os deslocamentos de populações entre regiões de um mesmo país ou de países diferentes, elas têm uma grandiosidade, elas podem ocorrer, né, de diversas formas, né? E o processo de migração trata-se de um importante componente da dinâmica demográfica, né? Essa palavra demografia, eu fiz até um vídeo explicando só o que é esse estudo. O que é a demografia? Nada mais é do que um estudo da dinâmica populacional no mundo, né? E a demografia, ela vai subsidiar várias, né, com as suas informações, várias outras ciências, né? A sociologia, a antropologia. Então, os fluxos migratórios que ocorrem nos mais diversos locais do mundo, né, ele é um importante componente da dinâmica demográfica no mundial, tá bom? E existem basicamente dois tipos de migração. Basicamente, existem dois tipos de migração. E anotem aí, né? Tem as migrações internas e as migrações internacionais, tá? As motivações e as consequências, né, dos processos migratórios, eles são múltiplos. Opa, mas o microfone aqui, né, a toda hora bater e dar um tuco aí, né, no som aí. Mas as motivações e as consequências dos processos migratórios, eles são múltiplas, né, são variadas. Nós podemos pensar em dois tipos e fatores dos movimentos migratórios, tá? Aí nós vamos lá. E eu vou falar para vocês agora, item por item aqui, sobre alguns tipos de migração, né? Tem a migração forçada, tem a migração espontânea, tem a migração interregional e tem a migração intrarregional. Então, as motivações e as consequências dos processos migratórios, elas são variadas, né? Nós podemos pensar, né, em tipos e fatores dos movimentos migratórios. E alguns dos tipos e fatores destes movimentos, né, migratórios, eu vou falar sobre a migração forçada, sobre a migração espontânea, sobre a migração interregional e a migração intrarregional. Já dei uma colinha anteriormente para vocês, mas eu quero que vocês coloquem item por item aí, né? Como é que ocorre a migração forçada? A migração forçada, ela ocorre quando o indivíduo, né, se vê obrigado a migrar do local de origem por perseguição política, religiosa, por guerras civis e também por catástrofes naturais, né? Quando eu digo guerras civis, não sei se você já tem conhecimento, já tem ciência, você sabe o que é uma guerra civil? Né? Seria interessante você pesquisar mais sobre isso, né? Mas vou dar uma palhinha para você. Guerra civil nada mais é do que quando um conflito ocorre dentro do próprio território, né? Dentro de um próprio território comandado politicamente por um gestor, por um administrador, tá? Então, vou te dar um exemplo. Se ocorre, né, aqui no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil como um exemplo local, regional, né, um exemplo onde nós vivemos. Se ocorrer uma disputa, né, uma disputa armada, sanguinária, dentro do próprio território, né, tipo entre paulistas e cariocas. Se ocorre uma guerra entre paulistas e cariocas por tomada de terra ou por algum outro motivo, ocorre aí o quê? Uma guerra civil, que é uma guerra, né, que ocorre dentro de um próprio território que é comandado
por uma administração, diferente das guerras mundiais, que ocorrem entre diferentes países. Tá? Guerra civil é quando ocorre dentro de um território, né? E guerras mundiais, as guerras mundiais, elas ocorrem entre nações diferentes. Tá? Então, vou reforçar aí a migração forçada. Como é que ocorre a migração forçada? Quando o indivíduo ele se vê obrigado a migrar de um local, do local de origem, né, do seu local de origem, do seu local de nascimento, né, por perseguição política, religiosa, guerra civil ou catástrofes naturais, ok? E a migração espontânea? A migração espontânea, ela ocorre quando o indivíduo ele planeja migrar para outra região, seja por motivo, né, educacional, cultural ou simplesmente por transferência de trabalho. Né? Essa migração espontânea por transferência de trabalho aqui no Brasil ocorre com muitos militares. Né? Se você tem um pai, uma mãe ou um parente militar que trabalha viajando, que trabalha à disposição do serviço militar, ele tem que ir para Manaus, ele tem que ir para a região Nordeste, para Recife, ele tem que ir para o Ceará, ele tem que ir para o Sul, ele tem que ir para o Centro-Oeste. Então, né, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ele vai fazer, né, toda essa logística de traslado da pessoa, do trabalhador e de sua família. Né? Isso é uma migração espontânea. Então, migração interregional agora. Né? Nós estamos no terceiro tipo de migração, a interregional. Tá? Como é que ocorre a migração interregional? Ela ocorre, queridos, quando um indivíduo migra de um estado para o outro. Tá? A migração interregional, ela ocorre quando o indivíduo, né, a pessoa migra de um estado para o outro. Né? Ou pode ser de um município para o outro também, inter. Né? Você não lembra aí que tem os ônibus intermunicipais? Inter por quê? Porque é um veículo que te transporta entre diferentes municípios. Ok? Então, quando você pegar, né, quando você andar de ônibus, e o ônibus está lá intermunicipal, é porque ele percorre diferentes municípios, né? Do Rio de Janeiro para Nilópolis, no caso aqui de Nova Iguaçu para o Rio de Janeiro, de Itaguaí para o Rio de Janeiro, né? De São João de Meriti para o Rio de Janeiro, de Nilópolis para São João de Meriti, de Nova Iguaçu para Japeri, né? E então a migração interregional é essa. É quando o indivíduo percorre um estado, de um estado para o outro, ou também de uma forma, né, numa visão mais local, mais regional, de um município para o outro. Ok? A migração intrarregional. Intrarregional. Né? Intra lembra o quê? Dentro. Né? Inter, fora. Intra, dentro. Então, migração intrarregional, ela ocorre quando o indivíduo migra dentro do mesmo estado, ou dentro do mesmo município, dentro da mesma região, ok? Então, ficou aí fixado, né, estes 4 tipos de migrações: a forçada, a espontânea, a interregional e a intrarregional, beleza? Anotem, né, e pesquisem qualquer elemento que não tenha ficado bem entendido, tá bom? Como forma de complemento aos seus estudos, e vamos dar continuidade. Né? Um grande abraço para você.